Salve, salve, queridos alunos! Beleza? É o seguinte, eu sou o professor Jorge, vocês já devem ter conhecido aí o Ari Matéia, o top das galáxias, professor fera. Esse menino aí, só para começar, foi meu professor, então tá tudo na mente dele, é muito conhecimento. E vocês também conheceram o Rogério Cajueiro, também que é meu brother, gente fina e excelente professor. E eu sou o professor Jorge. Vou acompanhar você nesse terceirão, galera. Estamos aqui prontos, elaborando material de primeira qualidade para auxiliar você a conseguir o seu êxito nos seus estudos e lhe preparar para concursos vestibulares, em especial o Enem, ok? Então, vamos junto lá com o professor Jorge, Geografia na área. Aula 12.1. Bem, galera, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver trabalho, transformações e desemprego, né? Como é que está a questão do trabalho? Vamos ver alguns conceitos, vamos ver as transformações desse trabalho, né, no tempo e vamos ver também um problema seríssimo que nós temos no mundo atual. Ele também existe ao longo do tempo, né? No entanto, a gente tem que entender que, na atualidade, esse aqui realmente é um problema seríssimo, ok? Beleza. E aí nós vamos ver os conceitos. Para a gente conseguir entender o desemprego, a gente vai ver alguns conceitos, né? Que conceitos são esses, professor? O desemprego conjuntural, o desemprego estrutural, outros tipos de desemprego e o subemprego. E para completar, nós veremos também o trabalho e a economia informal. Ok? Então, vamos lá. Professor, qual a habilidade que o senhor quer que a gente alcance, professor, com essa aula? Galera, é o seguinte, nós, professores, queremos que vocês consigam identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou da vida social. Então, se você conseguir perceber que as tecnologias nas organizações mudam esse trabalho, o mundo do trabalho, você consegue identificar isso, isso já é um grande avanço para você desenvolver uma visão geográfica, ok? Você vai desenvolver essa visão geográfica e você vai conseguir ver fenômenos geográficos acontecer, inclusive até nos telejornais, ok? Quando a gente vê aquele telejornal, a gente ouve falar em desemprego. Quando você vê aquelas imagens de pessoas em filas, quando você vê os números, então, quando você vê essas informações nos telejornais, que acontecem todos os dias na televisão, e você vai lembrar, poxa, isso aqui tem a ver com o que o professor falou, o professor de geografia. Claro que tem a ver, sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês que a geografia, lá no segundo ano eu falei, vou repetir aqui, no terceiro ano vou falar para vocês, que a geografia, ela é uma geografia do mundo, só que ela mudou também ao longo do tempo, e ela não se atém só apenas à questão física, relevo, clima, vegetação, porque até essas informações mudam. Então, caiu por terra essa ideia que geografia é estática e que não muda e que é decorativa. Não tire isso da mente, ok? Se alguém ainda pensa dessa forma, por favor, tira isso, né, da ideia, porque a geografia ela é muito dinâmica, ok? E hoje, quando a gente trabalha essa questão do trabalho e do emprego, nós estamos geografizando a questão sociológica e a questão econômica. E ainda mais, vamos fazer e podemos também fazer uma grande reflexão, que aí ela se torna filosófica, ok? Isso tudo a gente conseguindo compreender ao longo do tempo, que é histórico. Perceberam aí que eu falei todas as ciências humanas? Pois é, a geografia está dentro de todas elas, a gente consegue geografizar essas temáticas. Beleza? Vamos lá no quadro.
Trabalho, transformações e desemprego. Olha aí, ó. Já começa o texto falando de um fato histórico, a Revolução Industrial. Ela ocorreu uma maior diferenciação entre as categorias profissionais. Então, com a Revolução Industrial, né, nós podemos observar que nós conseguimos perceber operários, comerciantes, pequenos artesãos, camponeses, maquinistas, bancários, entre outros, que compunham o diverso perfil dos trabalhadores que inicialmente movimentaram a sociedade industrial. Ok? Então, nesse primeiro momento, lá da primeira Revolução Industrial, a gente conseguiria ver quem eram os responsáveis por manter as máquinas, né, os maquinistas. A gente conseguia ver bem claro os camponeses, ok? Hoje em dia a gente não consegue mais ver um camponês. Se você for numa área rural, você pode ver um fazendeiro lá numa Hilux, por exemplo, numa caminhonetona, você não vai chamar ele de camponês, entendeu? Porque até esse mundo do trabalho rural também mudou. E às vezes você pode ver uma imensa área rural que nem sequer é um sítio, nem fazenda, mas é uma empresa rural. Ok? Então fique ligado nessas transformações no mundo do trabalho, que ocorreu não somente na área urbana, quanto também na zona rural. Beleza? Vamos lá no quadro. As mudanças nos modos de produção com a introdução de fábricas e do maquinário no meio urbano alterou também as relações desses profissionais com suas atividades originais. Atualmente, existem milhares de atividades profissionais com os mais graus, né, de especialização e qualificação. Galera, isso aí é importante você saber. No mundo do trabalho hoje, o trabalho um dia foi, hoje não é mais e futuramente vai mudar muitas coisas. E aí, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, ok? A gente vai dar exemplo do que era, do que é e de como talvez um dia será, beleza? No quadro, vamos lá. Assim como novas profissões surgiram, outras desapareceram ou estão desaparecendo, como soldador em indústria, que é um R, um soldador em indústria automobilística, a telefonista também, o torneiro mecânico, o datilógrafo. Professor, o que é datilógrafo, professor? Pois é, cara, esse cara aí, ele um dia foi muito importante. Ele foi muito importante. Só para vocês terem uma ideia, aqui o professor Jorginho vai falar uma história para vocês. Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu tinha mais ou menos a idade de vocês, né? Ensino médio, ainda estava no fundamental. Fui fazer curso de datilografia. Professor, curso de datilografia, o que é datilografia, professor? Então, datilografia é uma arte de teclar textos num papel e tinha uma máquina chamada máquina de datilografia. Aí fazia aquele barulhinho. Rapaz, eu aprendi aquilo. Depois eu fui aprender digitação. Digitação já é no computador. Então hoje já tem digitador. Ok? E tem digitador fera demais. Se você vê um digitador mesmo profissional trabalhando, você não acredita que ele está digitando aquilo numa sequência certa. Se só ouve assim o barulho, só o barulho, enter, enter, já era. Então, um dia essa profissão era importante, datilógrafo, sim. A máquina de datilografia foi uma alta tecnologia na época. Quando ela foi inventada, a moça que foi trabalhar com ela ficou numa sala especial, assim, ninguém tinha acesso àquela pessoa, porque ninguém poderia ver como era feito aquele documento. Só para vocês terem uma ideia. E hoje, onde você vai encontrar uma máquina de datilografia? Nos museus ou pessoas que guardam em casa, né? Eu tenho uma em casa guardada para apenas
ter essa relíquia, ok? Mas muitas pessoas jogaram fora, né? Mas tem pessoas que guardam algumas relíquias, porque esse mundo tecnológico é assim. Hoje nós temos uma tecnologia, amanhã nós já temos outra. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, professor, agora eu já sei o que é esse datilógrafo. E a telefonista? Rapaz, a telefonista também é outra que está sumindo. Né? Vou até explicar isso aí para você. Ó. Quem aí, ó, talvez vocês são muito jovens, ainda não estão no mundo do trabalho, mas pelo CPF a gente já se interliga a muitas instituições econômicas, financeiras, empresas comerciais, e nós vamos para um banco de dados. E esse banco de dados, às vezes, tem um telemarketing computadorizado, que quem liga para a gente não é mais uma pessoa, é o computador, e tem voz de mulher ou de homem. Oi, estou falando com o Jorge? Rapaz, chegado muito chato isso. Todo mundo já desliga. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Essas tecnologias já estão aí, estão realmente substituindo as pessoas. Uma vez, um dia a gente era atendido por pessoas físicas e agora nós estamos sendo atendidos por computadores. Nós já estamos tendo a chamada inteligência artificial. Ok? Vamos lá no quadro. As novas tecnologias substituíram por máquinas, computadores e robôs, não só trabalhadores, mas também várias categorias profissionais, contribuindo para aumentar o desemprego. Então, olha aí, ó, os computadores e os robôs, eles vêm contribuindo para aumentar o desemprego, ok? E eles realmente fazem parte dessas novas tecnologias. Então, esse soldador aqui da indústria, quem nunca viu aí uma imagem, às vezes no telejornal, de um carro, né, ainda só lataria passando, e o robô fazendo aquelas soldas. Aquilo era feito pelo ser humano. Só que agora tudo é automatizado. E aquilo é altamente preciso, tanto com a questão da velocidade, quanto o tempo da solda. Tudo milimetricamente calculado. E, novamente, um novo exemplo que a máquina substitui o homem. Ok? Vamos lá no quadro. Então tá aí. Tivemos a revolução, a mecanização do tear a vapor, chamada indústria 1.0, né? Lá por volta de 1784. Depois, em 1870, vamos para a indústria 2.0, uma produção em escala de linha de montagem e a eletricidade e a combustão. Aqui a gente já tem o quê? A linha de montagem. Nós estamos falando da linha de montagem de Henry Ford. Ok? A indústria 3.0 já é a automação, a robótica, computadores, internet e eletrônicos. Essa indústria 3.0 tem a sua, digamos que o seu marco lá em 1969, ok? Que inclusive foi o ano que o homem foi à Lua, não é isso? Então olha aí, ó, e a indústria 4.0 é hoje, galera, sistemas cibernéticos, a inteligência artificial, a internet das coisas, redes. Quem aí, galera, quem de vocês, olha, é muito difícil falar que tem alguém hoje que não está conectado em redes, ok? Quando você fala que você está falando com alguém, aí você vai dizer, estou no aplicativo tal. Pois é, isso é uma rede social, ok? Então, as redes sociais, elas são um exemplo dessa intensidade da mudança das coisas, da tecnologia, da comunicação, ok? Isso faz parte do mundo atual. Vamos lá, continuando no quadro. No quadro, por favor. Vamos lá. Então, olha só, no entanto, é importante lembrar que o desemprego em larga escala associado a determinados processos de mudança na atividade produtiva ou a crise econômica não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado. Olha aí, galera. Então,
marquem aí, né, esse texto aí, que dá uma informação importante para a gente, né? Para a gente lembrar que o desemprego em larga escala, associado a determinados processos de mudança na atividade produtiva ou a crise econômica, não é um fenômeno exclusivo do mundo globalizado, ok? Nós temos outros fenômenos que podem também interferir neste desemprego, né? Vamos lá, continuando. Tá aí os tipos de desemprego. Nós temos o desemprego temporário, que ele é provocado por crises econômicas, ok? Ou chamado também o desemprego conjuntural, desemprego cíclico. As motivações podem ser fatores internos ou externos, que há a possibilidade de trabalhadores migrarem para outras atividades no mercado formal ou informal. Olha, interessante isso aí, hein? Estamos vivendo uma pandemia, ok? Ó, só para relembrar, eu estou aqui sem máscara porque não tem ninguém aqui no estúdio, ok? Estou sem intérprete, então sempre preservando aí as políticas de padrões de saúde, ok? Mas estou aqui, mas estou sozinho. Beleza, vamos lá. Só relembrando. Então, o que vai acontecer, galera? Quando você tem uma crise como essa, obviamente você vai ter desemprego, porque a economia se desaquece. As pessoas são, entre aspas, digamos que convidadas a ficar em casa. Se está em casa, não está consumindo, não está indo ao cinema. Quem numa pandemia não pode ir em cinema, não pode ir no estádio, não pode assistir jogo de futebol, de vôlei, nada. Tudo que tem aglomeração não tem como fazer esses eventos. Não pode ir para uma festa, não pode ir para eventos de grandes cantores, não pode. Isso vai desaquecer a economia, porque vão parar de vender refrigerantes, vão parar de vender alimentos, vão deixar de vender bebidas e etc. Isso é um efeito dominó, porque lá nessas empresas tem pessoas que trabalham e essas pessoas vão o quê? Vão significativamente perder seus empregos, porque os seus empregadores, os empresários, não vão ter como arcar com essa dívida. Não está entrando dinheiro, como é que vai pagar salário? Então, a corda arrebenta no lado mais fraco, que é do trabalhador. Beleza? Fica aí a dica que você tem que entender, que uma das motivações do desemprego temporário é essa, é você ter o enfraquecimento da economia levado por N fatores, nos quais eu acabei de dar um exemplo, a pandemia. Beleza? Vamos lá no quadro. Ainda tem aqui, né, uma outra informação interessante. Ó. E aí essas pessoas, quando elas estão sem emprego, elas podem ir para o mercado informal, né? Mercado informal, ou seja, esse mercado informal aí, ó, ela não tem mais emprego, ela vai fazer um trabalho que não está registrado no Ministério do Trabalho, ele não tem a carteira assinada e etc. Beleza? E o desemprego estrutural é o denominado desemprego tecnológico. Ocorre porque as inovações tecnológicas se processam muito rapidamente, com novas técnicas e equipamentos inseridos nos processos de produção, realização de serviços e venda de mercadorias. A falta de planejamento ou intervenção do Estado acentua a diminuição dos postos de trabalho. Então, olha aí, ó, falta de planejamento ou a intervenção do Estado. Quando a gente fala esse Estado aqui, ó, é o país, ok? Estado-nação, não é Estado de Rondônia, não é Estado da Bahia, não. Quando tivesse Estado aí e não tivesse referindo a nenhum, estamos falando de Estado-nação, ok? E que acentua a diminuição dos postos de trabalho. Então, o próprio Estado, às vezes, quando não se planeja, ele também ocasiona esse tipo de situação, ok? Lá nos Estados Unidos, olha só uma novidade quentinha. Hoje eu assisti Joe Biden falando
que lá nos Estados Unidos eles têm 1 bilhão. 1 bilhão. Ouçam, não estou falando 1 milhão, não. Eu falei 1 bilhão de vacinas sobrando. E é o seguinte, eles vão vacinar as pessoas que forem para lá, até os turistas. Então, isso quer dizer o quê? Vai chover de gente para lá. Vão fazer o quê? Se vacinar e aí vão fazer o quê? Consumir lá. E vai fazer movimentar a economia dos norte-americanos. Percebam? E está sendo o quê? Uma política de Estado. Ok? Enquanto outros países, como até o nosso país aqui, estão tendo dificuldade de adquirir vacinas. Ok? E olha a oportunidade de negócio que os Estados Unidos está vendo nisso. Beleza? Então, fica a dica aí. Então, o capitalismo sempre vai estar à mercê de um Estado. O Estado vai, de forma direta ou indireta, interferir nessa economia. Ok? Vamos lá no quadro. As consequências do desemprego estrutural. Vai inchar o setor terciário, vai aumentar o trabalho informal e vai reduzir a arrecadação previdenciária. Ok? Olha aí, ó. Essa imagem desse GIF. Professor, GIF, professor, o que é isso? GIF são essas imagens de fotos sem som. Se tivesse som, ele seria um vídeo. O GIF é uma sequência de fotos, né, que fazem ela se movimentar e você pensar que é um vídeo, mas não é. Isso chama-se GIF. Ok? E aí, galera, vocês estão vendo aí o trabalho de robôs. Pessoas que faziam isso aí, ó. Agora, o ser humano está substituído pela máquina. Olha aí, ó, um simples colocar de uma peça que era feito pelo ser humano. Isso foi tudo automatizado por computadores, foram feitos cálculos, foram feitos softwares, programas de computador de alta qualidade e alta precisão, dizendo o que ele tem que fazer em cada segundo, no tempo e no espaço. Ou seja, ele dá comandos através de um software. Isso aí funciona assim. Vamos falar de tecnologia da informação para você. Isso é assim, um software diz o que um hardware vai fazer. Professor, o que é isso, professor? Software é programas de computador. E hardware, professor? Hardware é o equipamento em si, se movimentando, fazendo o que o software manda ele fazer. Aquele movimento que aquela máquina está fazendo, é um software que está dizendo que ele tem que desenvolver aquilo. Beleza? Vamos lá no quadro, para você ver. Então, é isso aí, olha aí. Ó. Então, agora imagina os milhares de robôs criados para fazer esses movimentos aí no lugar do ser humano. Isso vai acontecer o quê? Vai substituir o homem pelas máquinas. Desemprego estrutural. Não tirem esse pensamento desse conceito. Máquina, tecnologia substituindo o homem. Desemprego estrutural. Professor, e essa arrecadação previdenciária reduzir, professor? Isso vai reduzir a arrecadação previdenciária? Professor, eu posso até saber o que é redução e também arrecadação. Que redução é que caiu e arrecadação é dinheiro. Então, caiu o que arrecadava de dinheiro. E previdenciária, professor, o que é? Aí, previdenciária está relacionado a um caixa que o governo tem, que ele guarda dinheiro para pagar os aposentados. Então, se tem muita gente desempregada sem estar no trabalho formal, o Estado não vai conseguir arrecadar dinheiro para pagar os aposentados. Isso também vai ser um problema sério se continuar esse desemprego estrutural. Beleza? Então, leva essa sacada aí com você e anote isso, porque isso aí é um argumento muito interessante para você colocar na sua prova. Beleza? Então, o problema previdenciário é grave. Não só no Brasil, não. Tá? Isso é mundial. Muitas populações estão envelhecendo e tendo poucas pessoas ativas trabalhando. Isso vai gerar esse inchaço de pessoas inativas só recebendo, porque não querendo dizer que não tenha que receber. E é muito justo.
porque já trabalharam uma vida inteira, ok? O problema é que nós estamos passando por esse processo tecnológico de substituição do homem pela máquina. Beleza? No quadro, vamos lá. E esse desemprego friccional, que é o temporário, ele ocorre como busca do primeiro emprego, transição de carreira, mudança de emprego e demissões. Então, uma busca pelo primeiro emprego, ele é aquela pessoa que está em busca do primeiro emprego, aquela pessoa, então, é o desemprego friccional. Aquela pessoa que está mudando de carreira também, né? Ele foi demitido lá, era uma balconista, agora ela quer ser uma técnica de laboratório. É uma transição de carreira, então é um desemprego friccional, beleza? E o desemprego sazonal, professor? Sazonal ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de atividades econômicas, tais como agricultura, turismo, e que acabam causando variações na demanda de trabalho em diferentes épocas do ano. Vamos lá! Cana! Chegou a época de colher cana. Vai um monte de boia fria trabalhar. Eles são contratados temporariamente. Então, associa aí essa palavra sazonal com temporal. Tempo é um determinado tempo que aquela pessoa vai trabalhar, porque é só naquela safra, no determinado período do ano que ele trabalha. Ok? Então, isso chama-se desemprego sazonal. Acabou a safra, tchau. E geralmente são subempregos com salários baixíssimos. Beleza? Vamos lá. Trabalhadores rurais, cortadores de cana seriam um bom exemplo, os quais migram de uma determinada região para outra no período da safra. Ok? Tá aí, acabei de falar sobre isso. O termo boia fria foi difundido no Centro-Sul, quando trabalhadores sazonais eram chamados para trabalhar em colheitas. Então, vamos melhorar então aí o termo boia fria. Ele sai de madrugada de casa, ele faz o seu rango, coloca a sua alimentação dentro de uma tigelinha, amarra, coloca na sua mochilinha às 5h30 da manhã e vai embora. Vai para a colheita. Quando chega meio-dia, a comida que ele fez, 5 da manhã, já esfriou. A boia está fria. Fechou? É isso aí, boia fria. Vamos lá? Subemprego. É uma condição em que determinado trabalho é exercido sem a necessidade de qualificação profissional, recebendo para isso salários muito baixos. Olha só essa hipérbole. Professor, o que é hipérbole, professor? Essa aí é das meninas de português, mas podemos falar também para vocês, porque o professor Jorginho sabe, hipérbole é um exagero. Então, o subemprego leva pessoas a salários muito baixos, beleza? Também pode ser considerado um trabalho que está abaixo das qualificações do empregado. Beleza. Então, o subemprego, ele acaba sendo uma espécie de emprego que está abaixo do nível do outro empregado, que pode, às vezes, estar ao lado dele. Ok? Então, é uma qualificação menor. É um salário muito menor também. Ok? Vamos lá no quadro. Normalmente, os subempregos estão envoltos por ilegalidades, como remuneração, novamente aí, muito baixas, sem garantias de proteção para o empregado, sem direitos trabalhistas, sem férias, sem 13º, sem aposentadoria, sem nada. Galera, então, um subemprego aí, vamos dar um exemplo. Professor, dá um exemplo aí para nós. Tem gente aí que pode estar trabalhando aí, um pedreiro está trabalhando, ele já tem um subemprego. Ele trabalha para alguém que é empregado e ele também é qualificado. Só que ele não foi assinada a carteira dele,
não foi recolhido o INSS, ele não vai se aposentar, ele vai ter problema lá na frente, e ele também não paga o INSS de uma forma formal, então é um subemprego. E ainda para completar esse subemprego, ele ainda contrata o chapa dele que vai fazer a massa. Ok? Vai fazer a massa para ele. Olha só, um subemprego do subemprego, porque o subemprego às vezes é aquele pedreiro que trabalha por uma diária, digamos assim, eu não sei ao certo, mas deve ser 100, 120 reais por dia. Não sei, estou dando aqui um chute. Aí ele vai contratar o que é chamado, entre aspas, por orelha seca dele, que ele vai contratar por 50. Olha só a situação. Então já é baixo o salário. Ele ainda vai subcontratar um para ajudar ele. E quem contratou ele nem assina a carteira nem de um e nem de outro. E o Estado também não arrecada INSS deles, previdenciário, os tributos previdenciários. E aí, quando chegar na época desse pessoal se aposentar, cadê sua carteira? Você foi pedreiro? Ah, sim, foi. Mas cadê? Onde é que você... Cadê a tributação? Não tem, você não pagou. Aí fica difícil. Então, essa é uma situação do desemprego, subemprego, ok? O quadro. Trabalho e economia informal. Entende-se por economia informal o conjunto de atividades não registradas legalmente e ignoradas nos números oficiais que indicam o desempenho da economia, como o PIB, e que não sofrem qualquer tipo de tributação. Aí, acabamos de falar. Então, realmente, essa economia informal, aquele cidadão que trabalha, ele não vai pagar o governo. O governo não tributa ele, porque ele está de uma forma informal. O camelô, ele compra lá as coisas que ele tem para vender, mas ele não tem carteira assinada. Ele contratou um lá, um vendedor para ele. Mas e aí? Não assinou a carteira. Então o governo não vai tributar, não sabe que essas pessoas existem, não está na formalidade. Eles estão trabalhando de forma informal. É um pouco parecido com a ideia e o exemplo que eu dei agora há pouco do pedreiro. Ok? Eles estão dentro dessa informalidade. E essa informalidade é uma coisa que gera problemas futuros, tanto para a pessoa, aquela pessoa que está na informalidade, quanto para o governo. O governo não tributa essas pessoas, ok? E, obviamente, não vai querer dar aposentadoria no futuro para essas pessoas, porque elas são informais, beleza? No quadro. Informalidade versus crescimento econômico. Quando nós temos esse jogo, essa possibilidade de acontecer isso no dia a dia, dessa informalidade, isso é como se fosse uma briga com o crescimento econômico. Nós não temos geração de PIB, reduz geração de emprego. E essa informalidade e esse crescimento econômico, ele também está relacionado para uma procura de emprego. Isso quer dizer que tem muita gente desempregada, ok? E tem muita gente empregada por conta própria. Essas ideias e essas informações que eu estou dando aqui para você, meu querido aluno aí de todos os rincões de Rondônia. Essas pessoas que trabalham por conta própria estão na informalidade, ok? E também nessa informalidade, obviamente, o emprego formal cai. Isso tudo, esse conjunto de fatores, ele vai comprometer o crescimento econômico de um estado, de um município, de um país, ok? Então, é um conjunto de engrenagens que tem que andar de uma forma simultânea e equilibrada, ok? Vamos lá no quadro. O comércio ambulante é a face mais conhecida desse trabalho informal. Acabei de falar para vocês, não é isso? Nas grandes cidades, os trabalhadores desse tipo de atividade, os chamados camelôs, amontoam-se nas calçadas, disputando palmo a palmo o espaço com os pedestres. Professor, não está escrito palmo a palmo, não. Beleza, eu estou falando de boa, vamos lá.
disputando palmo a palmo o espaço com os pedestres e os clientes, com os comerciantes legalizados. E aí, galera, tem vez que vai passar o rapa aí, a polícia vai chegar e vai levar essa galera toda. Chega a dar tristeza. É muita gente que está nessa linha dessa situação difícil. E às vezes o Estado manda lá a polícia e aí acaba com tudo aquilo ali. Por quê? Eles estão atrapalhando o formal, que paga o seu tributo em dia, que paga ao Estado, que garante empregos formais. Estão vendo como é uma situação muito complexa, galera? Não é só a questão de a gente ver a questão humanizada da coisa, que a gente realmente sabe que as pessoas precisam. Mas a gente também tem que ver que tudo é um conjunto de engrenagens que tem que andar, ok? E tudo tem que ser de uma forma correta e adequada, ok? Mas não deixo realmente escapar a ideia de que é muito delicada essa situação, beleza? Vamos lá no quadro. O setor informal também constitui uma válvula de escape para a fragilidade econômica de vários países incapazes de gerar renda ou emprego suficiente para a sua população. Sim, óbvio, claro, se o Estado não dá essa condição da pessoa ter emprego, poxa, isso pelo menos ameniza a sua situação e ela consegue sobreviver, porque ela não tem um emprego formal, mas ela está se virando de alguma forma para conseguir colocar o alimento dentro de casa. Beleza? Vamos lá no quadro. Sem a economia informal, o número de pessoas sem nenhuma renda seria ainda muito maior. Então, realmente, a economia informal ajuda a circular o fluxo econômico de uma localidade. Beleza? No Brasil, a economia informal transformou-se na única opção para a grande, vou botar aqui, tá? Não está aqui, mas anote aí, para a grande parte de uma população que está ocupada. Nós temos, quem nunca aí foi no camelô, fale aí logo, quem nunca foi ali e comprou algum objeto lá no camelô, você está ajudando uma pessoa, né? Você está, ao mesmo tempo, você também está comprando um produto para você mais barato, mas isso é chamado economia informal, beleza? Vamos lá. Segundo o IBGE, 68% dos trabalhadores que ficaram sem trabalho no segundo trimestre de 2020, quase 9 milhões, foram de postos informais. Até o fim de 2019, essa categoria era 38 milhões de pessoas. Estão vendo aí? Dados quentinhos, façam o círculo, anotem, porque isso é informação importante para você levar para a sua prova. Beleza? Vamos lá, continuando. E o subemprego, ele é diferente da economia informal. O subemprego é uma atividade profissional incerta, irregular, normalmente de baixa qualificação, e a renda não é garantida. E a economia informal? Um representante de vendas com nível superior, com altos rendimentos, mas que não recolhe impostos. Então, ele está na informalidade, enquanto que o subemprego é aquele profissional incerto, é aquela pessoa com menos qualificação, aquela pessoa que tem também aquela remuneração mais baixa. Beleza? E aí, galera, o que vocês acharam? Nossa viagem foi boa para a gente entender um pouco o mundo do trabalho? Beleza. Daqui a pouco a gente volta para os nossos comentários do nosso resumo. Forte abraço.